Fala pessoal, beleza? Aqui fala Matheus e eu vou colocar o pós-jogo agora de São Paulo e Corinthians no Morumbi, o atropelo do time invicto. Vamos lá. Primeiro tempo, o São Paulo foi de muito combate, na minha opinião. Fora que a gente teve a chuva, que foi chata, né? Sábado, um calor desgraçado na final da Copinha e no domingo, uma chuva sem parar, velho. O São Paulo, ele teve algum atraso, sim, porque a chuva era impossível de praticar o esporte. É engraçado que eu vejo as pessoas ficar zoando, mas a qualidade do nosso gramado de ter ficado quase um tapete depois de meia hora que a chuva parou, isso ninguém vai falar nada da drenagem que a gente tem. Mas beleza, não tem problema. Perdeu lá, então não tem que falar nada. Mas vamos ao jogo. As primeiras bolas, pra mim, foi muito mais de combate. O São Paulo e Corinthians estava pilhado. Eu acho que a Copinha ajudou muito nisso. A Copinha, ela deu um up nos dois times. O Corinthians queria provar que a base pode ter apanhado, só que o principal não vai apanhar. E o São Paulo queria provar que, mano, não ia ter ver nada pra base. Então, no início do jogo, o Lucas toma uma cotovelada do Alex Santana, que falou que não queria nem tomar o cartão. O pessoal do Corinthians estava argumentando que viu a bola, tudo bem, mas é porque o movimento tinha que ser assim. Cara, se você ficar assim, você já tá... Por que você tá assim? Alguma coisa você tá buscando. Você não precisa subir assim na bola, você não precisa fazer assim, bola de vôlei. Mas você também não precisa abrir a asa inteira, né? Porque foi isso que ele fez. E ele pode não ter feito esse movimento brusco, mas ele fez um movimento menos brusco, mas pô, contato com o pescoço do cara vai falar se teve força ou não teve. Mas enfim, tomou cartão, ficou chorando, Ramon ficou chorando, o time do Corinthians ficou chorando inteiro. Logo eles que são famosos por comandar os árbitros querem falar que o São Paulo apitou o jogo. Mas tudo bem, beleza. O choro de quem perde é difícil. Os times eles estão até tentando manter a posse de bola. Eu acho que o Corinthians foi melhor do que o São Paulo no primeiro tempo, mas ele não levou grande perigo até 30 minutos. Os times estavam se estudando muito, como eu falei, era futebol mais físico, era futebol mais feio também, porque a drenagem ainda estava acabando, então algumas vezes as posses seguravam mais a bola, e isso impedia do futebol ser mais veloz de ambos os times. Ambos os times jogam com futebol de velocidade. Aos 30, o DPI cobra uma falta forte no canto do Rafael. O Rafael tinha uns 3 caras na frente dele. Por mais que foi no canto dele, cara, a reação do Rafael rápida foi gigante. O cara foi gigante, não tem o que falar. O cara ontem, aliás, a gente critica muito o Rafael, fala que teria que ter outro cara para disputar a posição com ele, porque ele não é aquele Rogério Ceni da vida, que a gente vai ficar tranquilo. Mas ontem teve que se falar que o cara virou um Neuer, o cara virou o Buffon. O cara segurou o time do Corinthians inteiro quando a gente precisou. Aos 34, na sequência do escanteio, o Coronado faz uma cobrança e coloca literalmente na cabeça do Kaká. Ele faz um belo escanteio e coloca na cabeça do Kaká e o Kaká fuzila o gol. É uma cabeçada de videogame, porque o cara ele sabe aonde ele mandou. Rafael vai lá e faz milagre. Rafael vai no canto, se estica inteiro, faz milagre. A bola bate na trave ainda, só que em tempos de voo, precisão, a bola ia bater na trave, bater no goleiro e ir pro gol. Seria gol do Corinthians. Mas graças a Deus o São Paulo tem sorte. O São Paulo, o Crespo fala na época dele que a equipe que toma chuva tem sorte. O São Paulo teve sorte. Aí a gente vai pro segundo tempo. Sim, esses foram os dois lances pra mim de destaque. A gente vai pro segundo tempo, onde aos 3 minutos de jogo o Alisson deixa a bola pro Oscar no escanteio. Na verdade, quando a gente vê a imagem, o Lucas fala pro Oscar bater e não o Alisson. O Lucas ele fica em cima do Mateuzinho, não quer nada. E o Lucas com 1,72m, na cobrança do escanteio do Oscar, que é mais uma da partida, que é colocada na cabeça do jogador, o Lucas sobe mais que todo mundo e faz o gol. Mais uma vez ele fuzila o gol e ele sabe aonde ele vai bater. Ele não, porque é um movimento exato da onde ele quer. Não foi uma cabeçada e vamos ver o que dá. O Lucas é diferenciado, são 6 gols, se eu não me engano, em 5 jogos contra o Corinthians. Eu acho que nessa volta, se eu não me engano, posso estar enganado, o Lucas não perdeu pro Corinthians. Então assim, já pode falar que é pai, né? Porque o cara vira o bicho contra o Corinthians. Aos 10 minutos, a defesa, acho que o Matheus Bitu tentou um lançamento ali, após pressão. É uma jogada
que o Zubeldia pediu. É uma jogada que é de pressão, o Pablo Maia foi pressionado, Luciano, Caleri, aí você tinha o Lucas. Então o Corinthians se sentiu muito pressionado na lateral do Matheus Bidu. O Matheus Bidu tenta fazer um lançamento, o Carrilho tá pedindo no meio, o Carrilho toma uma bolada, se enrola com a bola, o Luciano rouba a bola, parte pra cima, depois de um encontrão do Carrilho com o Caleri, que já tinham se estranhado pelo empurrão que o Carrilho deu no Caleri numa jogada de lateral, que o juiz também não viu. Parece que pode interferir em lateral, não sabia disso, mas beleza. Então, o Caleri dá uma trombada no Carrilho, o Luciano pega a bola, passa por meio do Oscar e o Oscar faz o gol de estreia no clássico. Estreando os gols dele pelo São Paulo em um clássico majestoso, depois desse final de semana incrível que a gente teve. Ele dá uma chapada no canto do Hugo Souza, no canto direito, e eu acho que foi mais falha do Hugo Souza, tá? Não quero tirar o mérito do Oscar do gol, foi uma paulada, só que o Hugo Souza, se ele vai com as duas mãos, ele tá na bola. Ele poderia ter espalmado. Ele foi com uma mão leve, aí a bola entrou. Mas a preocupação não é do Oscar, a preocupação não é nossa. Gol do São Paulo. São Paulo faz 2-0 na partida e cresce muito nesse segundo tempo. Vale lembrar que o segundo tempo ele também teve um crescimento porque a nossa drenagem aí já estava 100%. Aí o jogo estava rolando a vera. Aos 10 minutos foi quando a gente fez o gol. Aos 17 minutos, uma sobrada de escanteio, o Martins faz um golaço. E eu vejo muito na rede social o pessoal, principalmente do Corinthians, mas também eu acredito que tem do São Paulo, não conseguindo reconhecer quando o jogador rival faz o golaço. O pessoal do Corinthians falou que foi 3 cagadas defensiva, por isso que perdeu. Cara, você tem que reconhecer as coisas, velho. Não é porque é rival que você não reconhece. O Martins, ele pegou na veia. Quando a bola saiu do pé dele, eu já sabia que era gol. Era impossível o Rafael fazer uma defesa daquela. Ainda mais o Rafael que estava inspirado, é impossível. O cara meteu no ângulo, daquela distância, um puta no golaço. Tem que ser reconhecido, velho. É um dos principais jogadores do Corinthians e fez o que deveria fazer. Fez o gol, o Corinthians achou que ia conseguir empatar, mas já aos 18 minutos, o Lucas faz uma jogada lá Messi contra o Boateng. O Lucas foi incrível. A jogada começa no Oscar, na ponta esquerda, sem ser ponta esquerda, o Oscar faz uma jogada pela ponta esquerda, vai pro Caleri tabela com o Lucas sai, e cara, ele dribla, um drible de salão, ele passa pela zaga quase inteira do Corinthians, fazendo como se fosse nada, fica cara a cara com o Hugo e mete no canto do Hugo de novo. O Hugo tenta fechar a direita, ele mete no canto esquerdo, fazendo a torcida do Morumbi, cara, quase acabar com o estádio, porque foi um lance absurdo, foi um lance de salão, um lance de Lionel Messi, e ainda tem que ouvir que foi cagada da defesa. Porra, é uma sacanagem pro jogador falar um negócio desse, né? Você tem que reconhecer quando o jogador rival é bom, tá? Só para o pessoal do Corinthians entender. Aos 24, o André Ramalho, ele faz uma cabeçada, ele dá uma cabeçada numa falta que o Corinthians cobra com o DPI. Cara, de novo, ele fuzila, os jogadores do Corinthians estavam indo muito bem com essa questão de cabeçada. E Rafael faz de novo mais uma boa defesa. Cara, isso pra mim foi todos os lances da partida. O São Paulo, pra mim, ele tira o pé um pouco no final. Cansaço normal, a partida já estava resolvida. Mas eu acho que com o rival do Corinthians, como o Corinthians seja Corinthians, Palmeiras, Santos, não pode tirar o pé. É fazer placar histórico. Não tem essa de tirar o pé porque é outra partida. Não. Vamos jogar até os caras chorar e pedir para parar, igual a Alemanha, o Brasil fez com a Alemanha. Para mim não existe isso. Bom, se eu pegar alguns números aqui, o público foi de 54.855 torcedores no Morumbi. É um público alto. A gente sabia que esse público baixo do São Paulo, no primeiro clássico ele já iria acabar, porque o torcedor gosta de clássico. O torcedor São Paulino, ele tá gostando de ir no Morumbi. A gente só precisa começar a lotar, mas eu acho que é um processo tranquilo, começando a temporada agora. Os ingressos da Portuguesa saíram hoje, mais barato R$100 o visitante, ali no Pacaembu, onde a visitante não é tão boa. Talvez eu esteja por lá, se eu estiver por lá vocês vão saber nas mídias sociais, mas o São Paulo vai começar a lotar outros estádios também, eu acredito eu. O São Paulo está embarcando num ritmo que o São Paulo volta a ter esperança novamente do ano passado. Do ano passado a gente terminou melancólico depois do Botafogo. A gente só arrastou o campeonato. E esse ano não. Esse ano a gente já começa 100%. A gente empatou com dois times fodas no começo do ano. Não posso falar que não. O elenco do Cruzeiro e o elenco do Flamengo, é só você ver que o time é bom.
A gente também teve o empate do Botafogo, mas também com o time todo remendado. E a gente tem o time titular dando esse show ontem, né? Eu falei para alguns amigos meus, foi mais difícil o jogo da Copinha do que o jogo de ontem. O jogo de ontem foi... O Alan Franco tá com o DP no bolso. O Yuri Alberto foi melhor que o DP. O Romero entrou, não fez porra nenhuma. A gente tem também o Arboleda voltando a jogar bem. A gente tem Pablo Maia e Alisson jogando muito bem também. A gente tem o ataque, é brincadeira, né? Apesar de que, na minha concepção, falando de jogadores que... todos os jogadores foram muito bem. Mas a minha concepção, jogadores que pra mim não foram bem, Igor Vinícius, Luciano, apesar de tudo, e o Caleri. Tava um pouco fora de ritmo do pessoal, mas o Caleri foi combativo, o Luciano foi combativo. O Igor Vinícius foi aquele mesmo jogador de sempre, né, infelizmente. Mas a gente tem tudo para ter um crescimento de futebol do Igor Vinícius, de qualquer outro lateral, com o decorrer da temporada. Acho difícil o Igor Vinícius crescer o futebol dele, mas tudo bem. O São Paulo, como eu disse, quebrou uma visibilidade do Corinthians de 10 jogos que já vinha se estendendo desde o Brasileirão do ano passado. E também mantém o tabu de não perder para o Corinthians no Morumbi. Para mim, o Zubeldia foi até bem o jogo inteiro. O Zubeldia sentiu o jogo. Eu sei que o pessoal fala que tem que cobrar mais, mas o cara dando murro no gramado, cara, não... Faz muito tempo que eu não vejo um técnico sentir esse jogo. E ele não tá jogando pra torcida, ele é assim, velho. Se você vê LDU, se você vê de onde ele começou o Lanús, ele é assim. O cara sente o jogo. E eles nos treinamentos também, sentindo o jogo. Ele na coletiva de imprensa, falando com o pessoal, tentando ser o mais lúcido possível. Isso é um técnico de futebol. E não o Abel Ferreira que quer dar aula aqui. O Zubeldia, ele quer ensinar. Mas ele quer ensinar o método dele sem falar que a gente é burro. Eu falo, vocês estão compreendendo o meu método? Pronto, e mostrando o sentimento que ele tem pelo clube, a gratidão que ele tem pelo clube. Tanto que ele falou o peso que é representar o São Paulo. Mas, até agora, na minha concepção, tá dando super certo. A única coisa que eu achei ruim é ele improvisar de novo o Ferrarese na direita, subir o Igor Vinícius pra ponta, pra depois colocar o Bobadilha, pra ir fazer outro esquema, sendo que a gente podia colocar só o Moreira na lateral direita. Não tem problema, o Moreira tava no banco. Mais uma vez, esse foi o único ponto negativo do Zubeldia pra mim. Bom, eu separei algumas coisas que ele falou na coletiva. O Zubeldia disse que ele não quer que foque somente no quarteto, porque, pô, o pessoal ele ficou estarrecido depois de uma noite dessa, o pessoal tava falando apenas do quarteto, né? Ele falou que o time, se não tiver volante, se não tiver defensor, não constrói. Então realmente a gente tem que dar os méritos para todo mundo. Como eu falei, o Rafael, para mim, foi um monstro. A gente tem que reconhecer quando o cara é um monstro, como ele foi um monstro em várias vezes na Copa do Brasil que a gente ganhou. A gente tem que reconhecer, mas também tem que cobrar quando ele for ruim. A gente também tem o Zubeldia falando que o São Paulo tinha obrigação de ganhar. Não falou obrigação, mas ele falou que tinha que ganhar. Por quase 55 mil torcedores estavam lá, estava uma chuva, então isso motivou a galera. Ele também foi perguntado do jogador da Copinha, ele citou o Galhardo. Que ele disse que o Galhardo sempre teve esse negócio de subir os meninos da base do River Plate e agora ele está comprando os jogadores ao invés de subir. Só que ele falou que não vai ser de uma hora para outra, vai ser um processo. Ele citou lá o Mike, falou assim, uma coisa é você marcar um cara do Corinthians na base, outra coisa é você no outro dia ter que marcar o DPI. Concordo com ele em parte. Eu acho que a gente só vai ter jogadores prontos se a gente botar eles pro jogo. A gente não é queimar o jogador, mas a gente tem que jogar esses meninos. Não adianta. Senão esse menino vai jogar quando? A gente vai perder esses jogadores para outros clubes. Isso é fato. A Copinha vai dar uma relevância moral e uma relevância de mercado para o São Paulo agora. São Paulo, eu acho que se não fez o contrato com o empresário grego, a gente pode refazer as bases do que a gente vai ganhar, porque o São Paulo com esse título mostrou que a base de Cotia volta a ser forte. O Palmeiras não está com uma base tão forte, o Corinthians está com uma base relativamente forte, mas os meninos eram todos mais novos, era quase no limite da idade que podia na Copinha. O Santos não tem uma base forte, então a gente não vê o Flamengo forte, a gente não vê os principais clubes fortes. O São Paulo tem a base mais forte do país, apesar de não ter tantas vendas diretas como o Santos, por exemplo, mas o Santos vende direto da base. O São Paulo sobe e vende. Muito raramente o São Paulo vende diretamente da base, só quando o jogador, por exemplo, o jogador da Copinha, que eu esqueci o nome dele, mas ele saiu direto da base. Mas acho que o São Paulo prefere muito mais subir, testar o cara e vender, por mais que seja para um time de menor expressão.
Pessoal, essa foi uma consideração desse jogo. Novamente, peço desculpa pela demora, mas é isso, pessoal. Valeu, falou.